Sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto ADN9. O meu nome é Nuno Ribeiro e sou um dos autores deste projeto, juntamente com os meus colegas Bento Cavadas e Bruno Sousa. Gostaria de começar por agradecer aos colegas pelo feedback muito positivo relativamente ao manual do ano passado, ADN8, o que certamente contribuiu para que esse projeto fosse distinguido como um dos melhores recursos educativos da Europa. Como imaginam, isso motivou-nos a fazer mais e ainda melhor este ano. O projeto ADN9 apresenta uma série de novidades que, no nosso entender, vão enriquecer o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Ciências Naturais. De modo a garantir a correção científica dos conteúdos, o manual ADN9 foi revisto pelo professor Adelino Leite Moreira, professor catedrático e diretor do Departamento de Cirurgia e Fisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tal como nos anos anteriores, o nosso projeto é constituído pelo manual em 2 volumes, o caderno do aluno, o dossiê do professor e 2 publicações adicionais: Recuperação de aprendizagens do 8º ano e Educação para a Saúde, uma publicação exclusiva fruto de uma parceria com o IPATIMUP, incluindo o acesso à plataforma Aula Digital, onde encontrará o manual interativo e centenas de recursos digitais, e a aplicação exclusiva de realidade aumentada ADN9. Acreditamos que a motivação dos alunos é essencial para a aprendizagem. Por essa razão, continuamos a apostar no manual visualmente apelativo, capaz de prender a atenção dos alunos a cada virada de página. Apostamos em ilustrações apelativas e pormenorizadas que transmitem visualmente os conteúdos abordados aos alunos. E em infografias claras e explicativas que permitem explorar os conceitos de uma forma muito visual e esquemática. Cada infografia é sempre acompanhada por um conjunto de questões que orientam a sua exploração. Inclui ainda imagens reais de grande dimensão que permitem contextualizar no mundo real os conteúdos explorados ao longo do manual. E resumos visuais explicativos, o que permite aos alunos recapitular facilmente os conteúdos abordados em cada capítulo. O manual apresenta uma estrutura clara que torna a exploração de cada capítulo muito fácil. Cada unidade do manual inicia com uma dupla página na qual constam a identificação da unidade e dos respectivos capítulos e uma atividade de diagnóstico e de mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos, designada O que sabes sobre este tema, constituída por uma série de questões de verdadeiro e falso. Segue-se a abertura de capítulo. Esta dupla página apresenta a questão essencial, com o grande objetivo a atingir no final do capítulo, e uma secção designada Ponto de Partida, com uma atividade introdutória de motivação. Esta atividade tem sempre associado um recurso digital acessível através da aplicação de realidade aumentada ADN9. Depois da abertura de capítulo, são apresentadas as páginas de desenvolvimento. Na primeira página surge o Guia de Apoio ao Aluno, que apresenta os objetivos de aprendizagem e os conceitos-chave desse mesmo capítulo. Os conceitos-chave estão devidamente destacados no texto didático para permitir aos alunos localizar facilmente a sua definição. Cada dupla página de desenvolvimento inclui uma questão-problema que dá um mote para o desenvolvimento dos conteúdos através de texto, imagens e rubricas, e apresenta exercícios de aplicação. Ao longo desse capítulo surgem ainda atividades de exploração. Estas atividades podem ser práticas ou laboratoriais, como neste exemplo, em que se propõe uma atividade laboratorial para avaliar a capacidade pulmonar vital. Todas as atividades laboratoriais foram pensadas com recurso a materiais acessíveis, o que facilita a sua implementação na sala de aula. Após o desenvolvimento de todos os conteúdos, surge a secção Organiza o que aprendeste, onde são apresentados textos curtos e esquemas que resumem os conteúdos abordados, com a indicação das páginas onde são explorados. Esta secção termina com a retoma da questão essencial, sendo apresentada uma proposta de resolução, e com a rubrica O que sabes agora, que desafia o aluno a voltar à abertura da unidade e rever as respostas dadas às questões de verdadeiro e falso para a autorregulação das suas aprendizagens. Cada capítulo termina com a secção Verifica o que aprendeste, onde são apresentados exercícios diversificados, com dificuldade diferenciada e com a identificação das competências mobilizadas em cada exercício. O estudo autónomo do aluno é facilitado com a indicação das páginas que devem ser consultadas caso ocorra dificuldades na resolução de qualquer exercício. O manual ADN9 é constituído por um conjunto muito diversificado de atividades para apoiar o seu trabalho, como rúbricas variadas que surgem ao longo do texto didático do manual e se constituem com propostas de trabalho opcionais, das quais destacamos as seguintes novidades.
saúde ao microscópio, saúde, bem-estar e cidadania, saúde na primeira pessoa, saúde e evolução. A rúbrica Saúde ao microscópio é ativada através de um código QR que possibilita a observação de preparações microscópicas de tecidos e de outras estruturas do corpo humano. Essas preparações podem ser observadas através de um smartphone ou tablet, mas também estão disponíveis em formato vídeo na plataforma Aula Digital. Na rúbrica Saúde, Bem-estar e Cidadania irão encontrar propostas de trabalho que ligam estas dimensões associadas à promoção da saúde individual e comunitária, como por exemplo a avaliação do índice de massa corporal. A rúbrica Saúde na primeira pessoa inclui vídeos nos quais profissionais diversificados abordam diferentes temas sobre a saúde, como por exemplo o do professor Sobrinho Simões, que nos explica o que é o cancro. Manuel Sobrinho Simões, e sou professor emérito na Faculdade de Medicina no Hospital São João e sou o diretor aqui do IPATIMUP. A palavra cancro é uma palavra infeliz porque dá a impressão que descreve uma coisa única e não há muitos tipos de cancro. Nós chamamos cancros quando nós temos neoplasias malignas. A ideia de neoplasia é uma ideia interessante porque é um tecido que cresce dentro de nós, é muito parecido connosco. Eu sou mais próximo do meu cancro do que do meu irmão, porque o cancro é um tecido nosso e é de resto por isso que é tão difícil de tratar. A rúbrica Saúde e Evolução apresenta diferentes evidências da evolução associadas ao corpo humano e à saúde, com uma breve explicação sobre a evolução dos pulmões dos mamíferos. Na rúbrica Cruz a Saberes irão encontrar propostas de trabalho que reforçam a articulação interdisciplinar entre as ciências naturais e outras disciplinas, como esta atividade sobre a lei de Boyle, que interseta as ciências naturais com a físico-química. A rúbrica Ciência Agora visa apresentar curiosidades e inovações científicas que visam despertar o aluno para os avanços da ciência. Através da rúbrica Escreve com Ciência, procuramos levar o aluno a produzir pequenos textos de natureza científica, como nesta proposta de trabalho que visa que pesquisem sobre o contributo de investigadores portugueses sobre genética e escrevam uma pequena notícia sobre esse assunto. A rúbrica Pensamento Crítico pretende que os alunos desenvolvam a sua capacidade de argumentação, refletindo, por exemplo, sobre a influência dos antibióticos na microbiota associada ao corpo humano. Por último, a rúbrica Resolução de Problemas apresenta situações que mobilizam a opinião crítica e a criatividade do aluno. O caderno do aluno pode ser usado em sala de aula, mas foi especialmente concebido para apoiar o aluno no seu estudo autónomo. Por essa razão, inclui um conjunto diversificado de fichas e uma novidade: cartões destacáveis com procedimentos de primeiros socorros. As fichas resumo apresentam uma síntese muito visual dos conteúdos e podem ser usadas quando os alunos estudam, por exemplo, para momentos de avaliação. As fichas interativas são despoletadas através da leitura de um código QR e incluem atividades com interatividade e correção automática que facilitam ao aluno a verificação do seu desempenho. O caderno do aluno também inclui fichas de trabalho com exercícios diversificados sobre os temas abordados em cada capítulo do manual. E também fichas de avaliação por capítulo, com exercícios variados, apoiados pela análise de textos, gráficos, esquemas ou outras figuras. Este caderno inclui ainda uma ficha de avaliação global que aborda a generalidade dos temas abordados ao longo do manual. Uma novidade é a presença de cartões sobre primeiros socorros destacáveis que apresentam, numa das faces, a designação do primeiro socorro, um breve texto explicativo e os principais sintomas associados. Na outra face é apresentada uma descrição ilustrada do procedimento associado a esse primeiro socorro e algumas chamadas de atenção. Neste manual, continuamos a apostar em conteúdo atualizado, abordado com o rigor que o ensino das ciências merece. Por exemplo, na rubrica Saúde na primeira pessoa, irá encontrar testemunhos diversificados sobre a temática da saúde do ponto de vista médico, através de contributos como o do médico patologista Sobrinho Simões, mas também contributos de outros intervenientes na área da saúde, incluindo psicólogos,
cientistas, doentes e até o presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira. Isto contribui para dar aos alunos uma visão atual do conceito de saúde que, como sabemos, vai muito além da ausência de doença. As temáticas abordadas nesta rubrica foram também pensadas tendo em conta a atualidade, como por exemplo no caso da psicóloga Sónia Seixas, que aborda a temática do bullying e do cyberbullying, tão pertinente em contexto escolar. O meu nome é Sónia Seixas, sou psicóloga e sou docente no Instituto Politécnico de Santarém. O bullying e o ciberbullying são ambos um comportamento agressivo e são ambos comportamentos de abuso também. Portanto, seja o bullying, seja o cyberbullying, são um comportamento intencional, agressivo e repetido. Outro ponto importante no manual foi a atualização da forma como são abordados certos conteúdos no 9º ano. A título de exemplo, vou falar do caso do ciclo cardíaco. Em conjunto com o nosso revisor científico, Adelino Leite Moreira, professor catedrático e diretor do Departamento de Cirurgia e Fisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, concluímos que o ciclo cardíaco, para ser abordado com rigor científico e de acordo com o conhecimento fisiológico atual, não pode ser dividido em 3 fases como estamos acostumados a ver. De facto, do ponto de vista fisiológico, o ciclo cardíaco deve ser abordado apenas do ponto de vista dos ventrículos, sendo composto por 2 fases: diástole, correspondente ao conjunto de eventos que contribuem para o enchimento dos ventrículos enquanto estes estão relaxados, o que inclui a contração das aurículas, e a sístole, correspondente à contração e esvaziamento dos ventrículos. Enquanto autores, acreditamos que é nosso dever estar em permanente atualização dos nossos conhecimentos em prol do rigor científico, contribuindo dessa forma para o aumento da qualidade do ensino das ciências nas nossas escolas. Consideramos que o ADN 9 inclui um forte apoio ao professor no desenvolvimento dos conteúdos, na avaliação e na educação inclusiva. O manual encontra-se organizado de uma forma estruturada, fornecendo a informação onde ela é necessária para o professor. Assim, na banda lateral, apresentamos as aprendizagens essenciais que estão a ser trabalhadas, informações adicionais e curiosidades, sugestões metodológicas de como aplicar algumas das atividades sugeridas e, claro, as soluções de todos os exercícios e atividades. Além disso, apresentamos remissões para outros recursos do projeto, de forma a auxiliá-lo na planificação e na gestão da aula. O dossiê do professor é muito completo e tem recursos que acompanham o professor em todas as fases da sua atividade, desde as planificações e restantes elementos de gestão curricular, a uma grande diversidade de elementos de avaliação, diversificados e inclusivos, como, por exemplo, testes mais simples e outros mais complexos. Neste dossiê, disponível em formato físico e digital, apresentamos novidades como as fichas de ciência e saúde. E apresentamos também alguns dos recursos muito bem recebidos pelos professores, como os mapas de conceitos, as fichas de exploração de documentários, entre outros. Nestas fichas, apresentam-se questões de exploração de pequenos documentários que podem ser acedidos através de um código QR. Como novidade, em conjunto com o manual do professor, irá receber uma publicação sobre educação para a saúde, tendo sido construída em parceria com o IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Tendo a prevenção do cancro como base, nesta publicação explora-se a influência do tabaco, da alimentação e do álcool nesta doença, bem como as formas de promover a sua prevenção. De uma forma muito simples, através de fichas e de atividades práticas, permite aos alunos explorarem alguns episódios da série 2 Minutos para Mudar de Vida, série multipremiada que venceu recentemente o Prémio Nacional de Literacia em Saúde. Mais do que falar sobre os recursos disponíveis, importa demonstrá-los. E como não podia deixar de ser, vamos começar pela realidade aumentada. A ADN 9 permite aceder, de modo simples e quase imediato, a um conjunto de conteúdos relevantes para a disciplina de Ciências Naturais. De facto, a realidade aumentada assume este ano um papel fundamental, pois permite aceder a modelos realistas de órgãos do corpo humano, possibilitando aos alunos explorar de modo virtual as suas principais características. Acendo às páginas 102 e 103 do manual, do nosso primeiro volume, e usando a ADN 9, nós conseguimos observar com grande pormenor o modelo 3D de um coração a bater. Eu peço que tomem atenção à textura e à dimensão realista do órgão, que vai certamente contribuir para que os alunos possam consolidar o que sabem sobre este órgão.
A app ADN 9 é também a forma preferencial de aceder aos vídeos da rubrica Saúde na Primeira Pessoa. Para tal, basta procurar uma página onde exista essa rubrica e onde esteja assinalado efetivamente com o ícone ADN 9, e o que nós conseguimos ver aqui efetivamente é um vídeo, neste caso de Fernando Jorge Pinto, que é o Presidente da Associação de Doentes Renais de Portugal, a falar sobre, basicamente, quais são os cuidados que um doente transplantado renal tem que ter. As capas dos manuais escondem também, tal como no ano passado, recursos que são importantes para a disciplina de Ciências Naturais do 9º ano. Cada capa apresenta um modelo anatómico onde é possível explorar os vários sistemas de órgãos que constam do seu conteúdo. Ou seja, o primeiro volume tem presente um modelo anatómico onde é possível nós vermos o sistema digestivo, o sistema cardiovascular e o sistema linfático. Do mesmo modo, o volume 2 tem um modelo anatómico que nos permite observar o sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema nervoso e os dois modelos do sistema reprodutor, masculino e feminino. O manual apresenta ainda outra rubrica passível de ser explorada com o dispositivo móvel, a rubrica Saúde ao Microscópio. Esta rubrica coloca à disposição dos colegas e dos alunos uma série de preparações microscópicas que podem ser um precioso auxiliar na exploração da anatomia dos vários sistemas de órgãos. Para tal, basta ler o código QR disponível na rubrica do manual, que está em várias páginas e sempre associado à rubrica Saúde ao Microscópio. Ao fazer scan ao código QR, nós acedemos então à preparação e conseguimos explorá-la no dispositivo móvel e, neste caso, ver os espermatozoides a moverem-se e dar a ideia realista aos alunos que nem todos se movem do mesmo modo e nem todos eles são móveis, na verdade. Uma das novidades da plataforma Aula Digital são as aulas interativas. Esta funcionalidade permite ao professor utilizar os recursos associados ao projeto para criar percursos pedagógicos personalizados. Neste exemplo, vemos uma aula interativa sobre o sistema respiratório que recorre a páginas de manual, a um modelo 3D, a uma infografia e a exercícios interativos, criando uma aula estimulante e fluida que irá certamente despertar a atenção dos nossos alunos. O Atlas do Corpo Humano é outro recurso que será certamente muito útil na exploração dos vários sistemas de órgãos preconizados nos conteúdos do 9º ano. Este recurso disponibiliza os modelos 3D de todos os sistemas de órgãos relevantes para a disciplina, permitindo a sua exploração em pormenor. Foi deliberadamente concebido sem uma forma de exploração pensada para que cada colega possa utilizá-lo como melhor se adaptar às suas aulas. Temos a certeza que este recurso será um poderoso coadjuvante nas aulas de ciências e que ajudará os alunos a melhor visualizar esta máquina maravilhosa que é o corpo humano. O ADN 9 encontra-se disponível na aula digital como manual interativo. O professor tem acesso aos recursos multimédia no próprio manual e permite preencher e fazer a correção automática de exercícios. Solicite mais informações ou uma demonstração prática ao comercial da Leia da sua escola sobre este recurso, um recurso que apresenta potencialidades didáticas enormes. Ao adotar o nosso projeto, tem acesso a centenas de recursos digitais inovadores e de qualidade, intimamente ligados com o manual. Destaco as novidades vistas anteriormente, como as aulas interativas, o Atlas do Corpo Humano, mas também a realidade aumentada, o manual interativo, os simuladores, os vídeos, as animações, as apresentações, as preparações microscópicas, os testes e os quizzes. Esta diversidade de materiais possibilita aulas adaptadas a cada turma e ao estilo de ensino de cada professor. Espero que esta apresentação do nosso projeto tenha sido esclarecedora. O ADN 9 é claro, apelativo, diversificado, eficaz, valorizador e estimulante. Trabalhamos arduamente para vos trazer um manual inovador, motivador para o aluno e facilitador do trabalho do professor. Tudo isto porque ensinar está no nosso ADN. Lei Educação.
Um ponto de encontro.